Olá pessoal, aqui é Tassiane Soares, bem-vindos ao nosso canal e muito bem-vindos à nossa série Resiliência. Muita expectativa no coração para tudo que vai acontecer por aqui. O nosso tema de hoje é: o que é resiliência? Então vamos ao nosso quadro Filosofando. Resiliência é uma palavra que a gente tem ouvido muito falar nesses últimos dias. Eu acredito que eu tenha ouvido mais falar ela um pouco antes de chegar a pandemia mesmo. Na época que eu enfrentei a crise da saúde, de a gente ficar sem pagamento, essa palavra começou a ser um pouco mais falada e eu ouvi um pouco mais. E aí eu fui direcionada por Deus a entender um pouco melhor do que é resiliência e de como ela se aplica à nossa vida cristã. Então vou pegar agora algumas definições. Uma definição mais para a parte da física é propriedade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, após terem sido submetidos a uma deformação elástica. Nada mais é do que quando, vamos supor, o próprio elástico mesmo, você estica ele, se você soltar, ele volta à posição original. Então, essa propriedade de você conseguir ser esticado e voltar à posição original. E agora uma definição mais para a parte da psicologia, dos nossos pensamentos, do nosso comportamento. É uma resistência ao choque, resistência à adversidade, capacidade de enfrentar e superar a adversidade. Então essas são algumas das definições de resiliência. Para você parece familiar? Parece com um pouco do que todo cristão vive? Então é sobre isso que a gente vai falar. Eu queria então trazer aqui alguns pontos de um comportamento resiliente. E eu acrescentaria de um comportamento de um cristão resiliente. Aliás, eu acho que todo cristão precisa ter resiliência. Jesus teve resiliência até a última gota do sangue dele, mesmo ali no maior momento de dor e sofrimento. Ele volta de novo à essência e fala: Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. Então, mesmo no maior momento de dor de Jesus, ele consegue voltar à sua posição de origem. Eu não vim para destruir o mundo, eu vim para salvar o mundo. Eu vim para que todo aquele que crer em mim não pereça, mas alcance a vida eterna. Então, todo cristão precisa ter um comportamento resiliente. E o que é um comportamento resiliente? Está muito pautado na linha entre crise e superação. Então, o comportamento resiliente é como se fosse o resultado disso. Uma crise se apresenta e eu passo por um processo até superar essa crise. E aí eu vou entrar nesse processo de novo. Uma crise se apresenta e eu entro num processo de superação. Isso é um comportamento resiliente. E eu encontrei uma definição de comportamento resiliente que faz muito sentido para a nossa trajetória cristã. E diz assim: não se trata de sair ileso da situação crítica, mas de desenvolver a capacidade de lidar com a crise de forma eficiente e sair dela fortalecido. Eu acho que aqui tem chaves essenciais para a nossa trajetória. Nós aceitamos a ideia de que o sofrimento representa que Deus nos abandonou. Então, se eu penso dessa forma, automaticamente, quando eu estou em uma situação de crise, tudo desmorona, porque então Deus não está ali.
Mas Deus não prometeu que não teríamos sofrimento. Ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. No mundo tereis aflições. O sofrimento faz parte da trajetória de vida de todo cristão. Mas a maior promessa é que ele disse que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Então, independente de qualquer situação que seja, Deus está conosco. Seja em casa, seja na igreja, seja no trabalho, Deus está conosco em todo tempo. E não quer dizer que você vai entrar e sair de uma situação de crise intensa da mesma forma. Não. Nessas horas que Deus permanece do seu lado, Ele desenvolve em você a capacidade de superar essa crise de forma eficiente, de uma forma que as pessoas falam assim, nossa, como que ela conseguiu? Como que ele conseguiu? Só existe uma explicação. Deus estava ali o tempo todo, cuidando de cada detalhe. E aqui você não está ouvindo isso de uma pessoa que não tenha precisado de resiliência para seguir em frente. Eu estou aqui agora me recuperando de uma cirurgia. A segunda cirurgia, eu fiz uma cirurgia no joelho esquerdo e depois precisei fazer uma no direito. Mas não é só isso, eu vou dar só um recorte assim, de uma coisa específica que é o problema dos joelhos. Pelo menos eu já me lesionei umas 10 vezes. E todas as 10 vezes precisei ficar de repouso, precisei fazer fisioterapia, precisei parar várias coisas. Essa é só uma da linha das batalhas. Não estou me relacionando a conflitos internos, conflitos familiares. Estou falando de uma coisa específica. Mas a única coisa que eu não posso dizer é que em todas essas circunstâncias Deus não estava lá porque Ele estava. Desde sempre Ele estava. Desde sempre Ele me ensinava. Cada vez em que eu precisei recuar, cada vez em que eu estive sozinha com Ele, porque esses momentos são momentos de solidão com Deus. Só existe você e Deus. Quem mais entra numa mesa de cirurgia por você? Quando você deita naquela maca e vai para a cirurgia, só existe você e Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Então, nesses momentos de maior dificuldade, Deus estava o tempo todo me ensinando e como Ele tem me ensinado agora. Então, você está ouvindo aqui de uma pessoa que todos os dias precisa acordar e se concentrar em ser resiliente com a força de Deus. Mas muito mais excelente do que isso é a palavra de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje é um pouco da história de Abraão, que foi considerado o pai da fé. Então, imagina ser o pai da fé que todos nós carregamos. É algo muito grande. E tem um motivo para isso. Diz assim lá em Romanos 4. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele que no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Um dos segredos para eu conseguir ter um comportamento resiliente é entender que Deus chama as coisas que não são como se já fosse. O final dessa crise, a resposta dessa história
Deus já escreveu. Ele já chamou as coisas que ainda não são no nosso mundo, mas já são na realidade de Deus. Ele já chamou as coisas que não são como se já fossem. Então, o que nos faz permanecer até superar a crise é entender que o controle de tudo está na mão de Deus. De que o ponto final para eu superar essa crise está na mão de Deus. E Ele já chamou, Ele já decretou. Então, é essa certeza no nosso coração que nos faz permanecer. E continuando, falando de Abraão, o qual Abraão, em esperança, creu contra a esperança, tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a sua descendência. Você já parou para pensar nesse texto? Aliás, é um dos textos que eu mais gosto, desde quando eu me converti. Existe o ditado que fala que a esperança é a última que morre. Só que não é bem assim. A palavra diz que Abraão, ele creu contra a esperança. Então, mesmo que a esperança tivesse morrido, Abraão continuou crendo, porque Deus havia dito, assim será a sua descendência. Então, enquanto eu não ver a minha descendência, ainda não se cumpriu. Eu creio que Abraão guardou no coração dele que não importava o que acontecesse, a palavra ainda não tinha se cumprido, então ele precisava permanecer. E aí eu queria deixar aqui alguns pontos para se ter um comportamento resiliente. O primeiro ponto: se concentre em Deus e não nas circunstâncias. Esse foi o segredo para Abraão ser considerado pai de todas as nações. Se concentre em quem Deus é. Deus é amor, Deus é provedor, Deus é fiel, Deus é consolador, Deus é redimidor. Se concentre sempre em quem Deus é. Quanto mais você conhecer o caráter de Deus, menos você vai ser abalado pelas circunstâncias. Se concentre em quem Deus é. Se concentre também no que Ele te prometeu. Abraão, ele se concentrou no que Deus havia dito. Existe muito poder no que sai da boca de Deus. Deus falou para ele, assim será a sua descendência. Ele se concentrou no que Deus tinha prometido. E ao se concentrar nisso, toda a sua vida foi modificada. Ele aceitou o chamado e seguiu uma vida de fé com Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, se Deus te fez uma promessa, se Deus te disse que ia fazer alguma coisa, se concentre no que Ele falou até que isso se cumpra. Até que isso se cumpra. Se você ainda não ouviu algo que seja específico para a sua vida, existem promessas de Deus que são para todos aqueles que crerem. Que é aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu morri para que todo aquele que acreditar em mim não pereça, mas tenha vida eterna. Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar morada. Enxugarei de vossos olhos toda lágrima. E não mais haverá pranto, nem tristeza, nem dor, nem rancor. Essas são promessas reais do amor de Deus.
Guarde essas promessas no seu coração até cumpri-las. E todas as vezes que as circunstâncias se apresentarem de maneira muito intensa, volte e se concentre em quem Deus é e se concentre no que Ele disse. Segundo ponto, permaneça crendo. Abraão creu contra a esperança. Mesmo quando tudo disse não, mesmo quando ele já era idoso e a esposa dele também idosa, não havia a menor possibilidade de um filho ser gerado. Ainda assim, ele permaneceu crendo. Ainda assim, ele permaneceu confiando. E na nossa vida não pode ser diferente. Muitas crises se apresentarão ao longo da nossa trajetória. Mas o que vai definir em quem nós cremos é em quem nós permanecemos. Então a crise não foi feita para você permanecer nela, a crise foi feita para você superá-la. Então o que mais o inimigo quer é que a gente fique concentrado nas nossas circunstâncias e impossibilidades. Enquanto nós estivermos concentrados no que não é possível, não tem como, só por um milagre, enquanto nós continuarmos concentrados só nas circunstâncias, eu me perco do propósito eterno, eu me perco do objetivo daquela situação e eu não consigo superá-la. E o que Deus mais quer é que a gente supere e aprenda com Ele nessa situação difícil. Por isso, permaneça crendo, prossiga para o alvo. A palavra diz que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A palavra diz também, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, para permanecermos crendo, precisamos manter o foco em Cristo, precisamos manter o foco em Deus, em quem Deus é e na sua palavra. E um ponto assim muito importante nesses momentos de crise. Quando o material está sendo deformado, esticado até o seu limite, ele precisa guardar com todas as forças a essência dele. Senão ele se quebra, senão ele se rasga. Ele precisa a todo custo guardar quem ele é para que quando aquilo passe, ele consiga retornar à sua posição de origem. Com a nossa vida não é diferente. Em circunstâncias extremas, de crises extremas, eu preciso guardar com todas as minhas forças a essência de Cristo dentro de mim. A identidade que Cristo me deu e não a identidade que as circunstâncias estão apontando. Por isso que a palavra do Senhor fala em Provérbios 4:23, de tudo que se pode guardar, guarda o seu coração. Então, nesse momento de situação intensa, de sofrimento intenso, guarda, mesmo que isso te custe tudo, mesmo que isso te custe ficar sozinho, mesmo que isso te custe não ter a aprovação das pessoas, mesmo não importa o que te custe, mas guarde com todas as suas forças a essência de Cristo em seu coração. E aí, pensando nessas características de um material que é resiliente, a palavra do Senhor nos diz que o justo florescerá como a palmeira. Nada na palavra do Senhor é por acaso. Existem características muito específicas e importantes em uma palmeira. E eu pesquisei um pouco e queria trazer aqui para vocês. A raiz da palmeira chega a ter de 3 a 4 quilômetros de profundidade. A raiz dela vai tão fundo até que encontre água. E exatamente por isso
que ela suporta grandes tempestades. Com relação às estações, a palmeira não muda conforme as estações. Ela floresce o ano inteiro. E por último, a elasticidade. A palmeira pode até se envergar, mas ela não quebra. Trazendo pelos nossos dias, para a nossa vida, precisamos ter uma raiz aprofundada em Cristo, senão a primeira crise que se apresentar, nós vamos sucumbir, nós vamos desfalecer. Se a sua raiz não for profunda em Cristo, você não vai conseguir suportar. Se você não chegar até a fonte de água que jorra para a vida eterna, você não vai conseguir suportar. Então, se esforce hoje em conhecer mais a Cristo, em conhecer mais quem Ele é, em conversar mais com Ele e entender para que você nasceu. Existe um propósito para cada um de nós. Nós não viemos aqui por acaso. Só assim você vai suportar grandes tempestades. E o que eu achei lindo é que a palmeira ela floresce o ano inteiro. A palavra diz também que nós precisamos dar fruto em tempo e fora de tempo. A essência de Cristo está guardada em nós. Não é porque estamos enfrentando uma dificuldade que nós não temos mais nada de Deus. Pelo contrário, independente das circunstâncias, guarde a sua essência e floresça em Cristo, no que Ele tem para a sua vida. Nós não mudamos de acordo com as circunstâncias. A fé de Abraão não mudou de acordo com as circunstâncias. Ele permaneceu florescendo em Deus até o dia que ele viu o bebê tão sonhado Isaac nascer. E não importa o quanto a situação seja difícil, parece até que nós vamos quebrar. Deus está envergado demais. Existiram momentos na minha vida que eu falei assim, Deus, agora eu cheguei no fundo do poço. Agora eu acho que não tem nem mais buraco para eu cair diante dessa situação. Eu preciso que o Senhor me puxe de volta. Eu penso que quando Jó pegou cacos de telha e começou a se coçar nas suas feridas, ele estava chegando no auge da sua envergadura. Já teve tempo de eu falar assim, Deus, olha que eu já peguei meu caco e já tô me coçando. Tipo, não tem pra onde envergar, sabe? Mas guardar a essência de Cristo é o principal. Porque quando essa crise passar, eu retorno para minha posição ainda mais forte, ainda mais restaurado, com a fé ainda mais fortalecida. E para encerrar, o nosso terceiro ponto fala justamente sobre superação, que é o ponto final da resiliência. E continuando lá em Romanos 4, ele diz assim, tá falando de Abraão, e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o ventre amortecido de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que lhe tinha prometido também era poderoso para fazer. Então aqui estão os segredos para a superação. Abraão não enfraqueceu na fé.
Abraão não atentou para as circunstâncias e o principal, ele foi fortalecido, fortificado, dando glória a Deus. Essa é a nossa principal chave. Então, seja com suas lágrimas, dê glória a Deus. Seja com seu sorriso, dê glória a Deus. Seja com seu silêncio, dê glória a Deus. Seja com o seu brado, dê glória a Deus. Seja no seu caminhar para o trabalho, dê glória a Deus. Seja cuidando da casa, dê glória a Deus. Cuidando do seu... Glorifique a Deus, porque assim você será fortalecido. E guarde no seu coração que aquele que prometeu também é fiel para cumprir. E assim você vai ter um comportamento resiliente e vai superar essa crise e todas as crises que se apresentarem. Esse foi o primeiro vídeo da nossa série Resiliência e tem muito mais para vir. Guarde o seu coração, esteja aqui conosco, que semana após semana sairá um novo vídeo sobre resiliência. Obrigada por assistirem, espero que tenha sido edificante. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!